Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Trazendo um breve comentário sobre a carta aos Gálatas, no Novo Testamento, cuja autoria é o apóstolo Paulo, foi escrita por volta do ano 49 depois de Cristo. O tema desta carta, salvação pela graça mediante a fé, e as palavras-chave desta carta são graça, evangelho, fé, justificado, promessa, liberdade e lei. A epístola aos Gálatas foi escrita para salvar o cristianismo do legalismo judaico. Então, o cristianismo da região da Galácia estava sendo influenciado pela tradição rabínica e querendo impor os costumes e a lei, sendo que Cristo já cumpriu toda a lei, né? Você vai encontrar na carta de Gálatas duas perguntas. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o requisito único para a salvação? É necessário obedecer a certas práticas e leis judaicas do Antigo Testamento para obter a salvação em Cristo? Então esse é o tema que Paulo aborda em toda essa carta, né? Ele vai argumentar que não se faz necessário, né, as tradições e as leis, os rituais judaicos para a salvação em Cristo. E é impressionante que nos nossos dias nós estamos vendo uma certa judaização dentro do cristianismo, né? Muitos elementos do culto judaico inseridos dentro da doutrina cristã ou do culto cristão, que foi verazmente combatido nesta carta, né? Quem são os destinatários? Os Gálatas, as igrejas da Galácia. Isso é informado no capítulo 1, versículo 2. Né? O autor, né, é o próprio Paulo, também informa, a própria carta nos informa, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 5, versículo 2. O autor é o apóstolo Paulo. Escrita por volta do ano 49, qual era o propósito da carta? Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos estavam inquietando seus novos convertidos na Galácia, impondo-lhes a circuncisão e o jugo da lei mosaica como requisitos necessários à salvação e ao ingresso na igreja. Então, Paulo escreve para demonstrar que a exigência da lei, como a circuncisão da velha aliança, nada tem a ver com a operação da graça de Deus em Cristo para a salvação sob o novo concerto. E também para reafirmar claramente que o crente recebe o Espírito Santo e com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não por meio da lei do Antigo Testamento. Características desta carta, né? Tem um tom energético, enérgico, intenso e urgente, uma vez que Paulo lida com oponentes em erro, né? Enquanto repreende os Gálatas por se deixarem iludir tão facilmente. Também serve de alerta para nossos dias, né? Muitos têm se deixado iludir por ventos de doutrinas ou por influências ou tradições que não condizem nada com a graça e a obra expiatória de Cristo por nós. É a única epístola de Paulo em que ele explicitamente dirige-se a diversas igrejas. Também é a única carta que não tem nenhum tipo de elogio aos cristãos ou às igrejas. E ela contém isso aqui, todo cristão deve ter na sua memória,
a descrição dos frutos do Espírito, que é Gálatas 5, 22 e 23, e a lista mais completa do Novo Testamento das obras da carne, Gálatas 5, 19 e 21. Então, do 5 ao 19 e 21 é as obras da carne, e do 22 ao 23 é as obras, os frutos do Espírito. Cristo é revelado na carta. Paulo destaca principalmente a crucificação, de Cristo para a libertação do crente da maldição do pecado e do próprio eu e da lei. Visivelmente retratada no batismo, que relaciona todos os crentes como irmãos e irmãs, Gálatas 3, 28. Quanto à pessoa de Cristo, Paulo declara sua divindade e sua humanidade, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 4. Jesus é a substância do Evangelho que ele próprio revelou a Paulo. Esse aqui é um breve comentário da Carta dos Gálatas. Eu gostaria também de deixar aqui um comentário do comentário bíblico de MacArthur. Também diz os seguintes temas abordados nesta carta: que a incapacidade da lei para justificar, a morte dos cristãos para a lei, a crucificação do cristão com Cristo, a justificação de Abraão pela fé, que os cristãos são filhos espirituais de Abraão, que a lei não traz salvação, mas sim a ira de Deus, Gálatas 3:10, que o justo deve viver pela fé, capítulo 3, versículo 11, a universalidade do pecado, que os cristãos são batizados espiritualmente em Cristo, e a adoção dos cristãos como filhos espirituais de Deus, capítulo 4, versículos 5 ao 7, e que o amor cumpre a lei, e a importância do andar no Espírito, a luta da carne contra o Espírito, e a importância dos cristãos levarem a carga uns dos outros. Capítulo 6, versículo 2. E Cristo em Gálatas, o livro de Gálatas trata da libertação que Cristo concede aos cristãos. Os gálatas foram tentados por legalistas judeus a trocar essa libertação e voltar à escravidão sob a lei. Por meio da carta aos Gálatas, Paulo encoraja os cristãos: permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Antes, eles deveriam assumir sua posição de liberdade em Jesus Cristo. Então, em Cristo nós somos livres. Não estamos mais debaixo da lei ou de tradições ou de regras, mas somos livres pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos tornou livres. Deus os abençoe, que esta breve reflexão e uma leitura atenta e completa desta carta seja bênção para a tua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.